Shabbat Shalom a todos, sejam todos Shabbat muito Shalom. bem-vindos. Hoje é um dia importante, que nós começamos o terceiro livro, da Torá e tudo mais. E agradeço realmente a Deus por ter chegado a esse tempo tão especial. Nós estamos começando hoje um livro que é dinâmico, de certa forma, tem bastante ensinamento, obviamente. Mas aí ao longo das próximas semanas estaremos estudando ele e passando conhecimento para todos vocês de uma forma toda especial, como nós temos feito durante todos esses anos, conforme a vontade do Senhor, para a vida de vocês. E hoje a porção se chama Bamidbar, que significa no deserto. Como nós falamos na porção passada, o deserto é um ponto importante para todos nós e é um ponto que realmente o Senhor hoje aborda esse tema, não para recriminar as pessoas, mas pelo contrário, para exortá-las para que elas possam realmente ter um encontro digno com Ele. Então hoje nós vamos sair do mesmo princípio. Vamos continuar insistindo na religiosidade contra a espiritualidade. E o deserto é um lugar da preparação. É isso que nós temos que começar a entender, como justamente logo no começo do texto perdão, até esqueci de passar para vocês. Hoje a porção Bamidbar vai de Números 1, capítulo 1, versículo 1, até capítulo 4, versículo 20, Lucas capítulos 11 e 12, com a parashá de Oséias capítulo 2, de 1 a 22. Ok? Me perdoe mesmo. É que eu fiquei tão empolgado essa semana com esses ensinamentos na discussão com Deus, que a gente já está até na mesma vibe ainda com Ele, Glória a Deus. Então começa da seguinte forma, no deserto do Sinai, ou seja, depois de passar por tudo aquilo no Egito, passar por todas aquelas situações, hoje nós depois de alguns anos, justamente ele dá lá um período de tempo, onde o povo que tinha por objetivo chegar à Terra Prometida em poucos dias, aqui demonstra quanto nós perdemos quando não andamos com Deus. Sabemos que o povo que entrou no deserto não chegou do outro lado, salvo Josué e Caleb. O resto ficou no caminho por causa da teimosia no relacionamento com Deus. E aí se gerou tem uma nova geração que agora começa a ouvir o passado da história do seu povo e começa a andar nesse sentido. Então por isso que começa no deserto do Sinai, E o livro de Números começa nessa situação do deserto, quando nós temos que abordar Jeremias, capítulo 2, versículo 6. Vocês não perguntaram onde está o Senhor que nos tirou do Egito em segurança e nos conduziu pelo deserto, uma terra árida, cheia de covas, terra de seca, densa escuridão, onde ninguém vive e pela qual ninguém passa. Mas aí é onde Deus fala. Essa é a diferença que justamente o quê? Deus trouxe o povo do Egito para o deserto, para que ouvissem Ele. Mesmo com todas aquelas maravilhas do Egito, o povo, mesmo sabendo quem é Deus e as maravilhas que Ele é competente para fazer, não ouviu Deus. Hoje em dia, nós estamos seguindo os mesmos rituais. Nós estamos seguindo as mesmas situações que aquela geração que saiu do Egito. Muitos estão falando da Terra Prometida, de chegar na Terra Prometida e tendo como foco um lugar físico e não um lugar espiritual. Muitos estão preocupados que eu vou na igreja, eu vou ali, vou acolá. Identificam a sua Terra Prometida, digamos assim, no seu belo interesse e prazer. Mas a verdade é chegar do outro lado, chegar na vida eterna, ou seja, na espiritualidade.
Deus organiza o acampamento. Nós vamos ver justamente nisso durante o decorrer. Ele realiza o censo do povo. Por quê? Porque ele estabelece uma ordem que, afinal, ele nos conhece pelo nome e não perde as suas ovelhas. Então ele logo faz o censo para saber, vocês estão todos aí? Aí que nem a professora, fazendo uma chamada. Vocês estão presentes ou não? Vocês estão comigo ou não? Deus ele é preocupado nesse sentido, porque isso não é uma religiosidade morta, mas é a estrutura que ele monta para a glória. A glória dele? Não, a nossa. Nossa própria glória. Porque ele já é a glória em pessoa. Então ele está montando todo esse tipo de coisa para quê? Para que justamente nós tenhamos essa oportunidade de entrar na morada com ele. No esconderijo do Altíssimo. Então, o porquê do deserto? Quando uma pessoa vive em um lugar civilizado e se depara com uma nova ideia, ou até mesmo uma sugestão, opções e tudo mais, inicialmente o que ela faz? Ela avalia as condições. Vê o conceito, tal, a coisa toda, e ela vai decidir o quê? O que é mais confortável para ela. E nesse caminho, ela começa a entender o seguinte: poxa, mas se eu faço essa escolha, aí eu saio daquele grupo. Ou tipo, mas legal se eu fizer essa escolha, eu vou cair naquele outro grupo de pessoas. Eles vão me ver de uma outra forma. Então nós estamos sempre negociando o que é melhor para o mundo. E nunca naquilo que é melhor para Deus. Então no deserto, Deus forma um povo dependente da sua presença. E aí que está a diferença, que não deixa entrar a regra externa, ou seja, o que você quer. O que o mundo quer que você faça. Ou que tipo, você tem que estudar para ser o melhor lá na tua profissão, disse daquilo e piriri para... O que eu conheço de pessoas que estudaram, vamos supor, direito, eles são taxistas por aí. Porque não foram felizes na própria profissão, não se deram bem. Engenheiros. Eu mesmo conheci, há pouco tempo atrás, um engenheiro numa praça, vivendo na rua. E ele trabalhou com Oscar Niemeyer. E está na rua. Abandonado. Abandonou, teve briga com a família, briga disso, briga daquilo, a esposa largou ele, aquela coisa toda, e pronto, acabou. Muito dinheiro, depois pouco dinheiro e tudo desmoronou. É isso. O mundo castiga. O mundo, ele te levanta para te derrubar. Deus, ele quer te exaltar. E essa é uma diferença. E no deserto, como ele fala mesmo, pois ele nos leva para a lógica que existe no livro de Êxodo, capítulo 24, no versículo 7. Após Moisés ler o livro da aliança, o povo de Israel responde: tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Ou seja, a palavra do Senhor, o que ele fala, faremos, depois eu vou tentar entender, mas dedicar. Já vou fazer e já estou obedecendo. Hoje tem gente que recebe a palavra de Deus e fica murmurando. Pô, mas é para isso? Mas Deus demora para fazer as coisas. Mas aquele profeta falou sobre minha vida e até agora não aconteceu, aquele negócio todo. E começa a fazer essas cobranças. Quem está cobrando? A não ser o próprio mundo. Enquanto você está lá sentado no seu sofá esperando que a promessa se realize. Quando Deus falou, se eu vou te dar, eu primeiro preciso te capacitar. Não é para você ficar sentado no sofá esperando a bênção cair. Você tem que ir atrás. Tem que ir atrás para que ele exalte. Que nem está escrito no livro de Provérbios. O verdadeiro profissional, aquele que é especialista, servirá a reis. Isso que o Senhor promete para todos nós.
Se especialize naquilo que você quer fazer. Não se acomode naquilo que você apenas sabe. Porque senão você cai. Então, enfatizando, temos que ter a mente aberta nesse sentido, para entender que a palavra de Deus é onde não devemos nos deixar influenciar pelo ambiente, pelas pessoas, mas sim somente pela voz de Deus. E para isso precisa ter essa aliança mesmo com Ele. Como justamente era conhecida a Torá, a lei, a legislação, a aliança, a palavra da aliança com Deus, onde está ali a promessa daquilo que não é somente aquilo que nós fazemos, mas aquilo que Deus vai fazer cumprir. E é aí que está a nossa aliança. E Deus tem cumprido a parte dele. Nós aqui temos toda hora nos desviando, ouvindo muito mais o mundo do que o próprio Senhor. E aí o Senhor mesmo diz, no capítulo 11 de Lucas, quando pede o sinal para ele. E ele fala o seguinte: te respondo com o sinal do profeta Jonas. E ainda completa: por que vocês não ouvem a sabedoria? Muitos se acham sábios, se acham uma série de coisas aí por aí, saem exaltando a si próprio, quando na verdade não sabe nem ler esse versículo. E ele dá uma clara demonstração de conhecimento de Jonas. Todo mundo fala de Jonas, quem foi o peixe. Todo mundo lembra de Jonas no peixe. Mas não lembra que ele evangelizou Nínive, onde até o rei se vestiu de saco. Até os animais se consagraram para o Senhor. Mas o próprio Jonas, no final, a teimosia dele o derrubou. Mas o povo de Nínive, naquele exato momento, foi salvo. Tudo bem que caiu depois, mas naquele momento, o profeta de Deus cumpriu a sua missão: evangelizar o povo. Não importando se era teimoso ou não, foi usado por Deus para evangelizar aquele povo. E ponto. Deus mais uma vez demonstra o poder. E quantas vezes você está sendo chamado para evangelizar e você continua sentado na sua cadeira? Você não distribui a palavra de Deus porque você tem vergonha da palavra de Deus. Você tem vergonha do que vão pensar de você. Até mesmo esse vídeo de hoje que vocês estão assistindo. Será que você teria capacidade ou vontade de evangelizar uma pessoa por amor ao Senhor? E repassar esse vídeo para quantas mais pessoas pudessem recebê-lo? Ou você ainda está negando o deserto? Porque a sua zona de conforto ainda é muito melhor do que você pensa. Nós não estamos falando aqui de igrejas, não. Nós estamos falando da palavra de Deus. O deserto não é castigo, como muita gente prega e ensina de forma errada. O deserto é processo. É um processo de transformação, onde o crente deixa o sistema do mundo e encontra o fogo do Espírito Santo. E a estrutura vem para receber a nuvem de glória. É para isso que serve o deserto. Você sair da zona de conforto e começar a viver o sobrenatural com Deus. Ser dependente dele. E não mais do força do seu braço, das pessoas e tudo mais. Tem gente por aí que fica no conforto da religiosidade e tipo, olha, vai ser assim, tá tudo bem e tal, mas tá sempre lá, atrás de campanha, e não sai do lugar comum. Nessa minha caminhada, eu acho ainda pouca, de poucos anos, conheci tanta gente, ainda conheço tanta gente, que tem lá 20, 30, 40 anos daquela mesma igreja, não sai daquele lugar comum. Porque não faz. Ouve a palavra,
sai lá na porta da igreja, se despede de todo mundo, vai embora. Atravessou a rua, já mudou a pessoa. Já está entrando no boteco, já está pedindo uma caninha lá, aquele negócio todo, já volta para o mundo. Cumpri minha obrigação com Deus hoje. Ponto. Acabou a brincadeira. E aí, por isso nós temos que olhar muito no capítulo 11 de Lucas, no versículo 39, onde ele mesmo fala: limpais o exterior do copo, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Jesus confronta os fariseus naquela época, porque eram os entendidos da lei. Hoje nós temos o quê? Vários entendidos da lei. Vários entendidos da lei. Qualquer um que hoje pega uma Bíblia por aí, anda com ela debaixo do braço, se diz entendedor da palavra de Deus. Já se diz um teólogo, digamos assim. Alguns têm até diploma na parede com isso daí. Olha, eu sou teólogo agora, eu sou formado, sou isso, sou aquilo. Mas só fica limpando o quê? O exterior do copo. Por quê? A parte interior está mais suja que outra coisa. E é justamente o interior que Deus vai transformar você no deserto. Ele não vai cuidar da sua aparência física. Ele vai cuidar e tratar do seu interior. Porque essa é a vontade. Ele mostra o seguinte, Jesus, as práticas externas que os fariseus faziam, o denunciavam do quão vazio por dentro eles são. Porque quanto mais a pessoa precisa ser exuberante, na sua forma de aparência, usando o próprio exemplo dos fariseus, que eles usavam os talites e tudo mais, com os tzitzit grandes, né, as franjas grandes, aquele negócio, para mostrar o tamanho daquele negócio todo. Isso é aparência, mas por dentro são vazios. E hoje mesmo, quantas vezes você olha aí nos cultos e tudo mais, pessoas usando o mesmo exemplo de talite, não sabe nem orar, fazer a oração do talite, não sabe nem fazer isso. Não, é bonito, é um manto de oração e eu me coloco sobre... Tá bom, filho, mas eu preciso ficar isso como uma aparência para o mundo? Hoje não se usa mais, então usa um kippah. É a mesma coisa que estar debaixo de um talite. Ah, não, mas isso é coisa de judeu. Pronto, já começa o quê? Religiosidade. Porque a pessoa não entende o que está fazendo. Porque ela não quer aprender. Então, nós temos aqui que trabalhar o quê? A verdadeira fé, ela é relacional, não é institucional. Isso é uma grande diferença. E por isso nós temos que fazer o seguinte: há muitos que frequentam as igrejas, mas não tem o altar no coração queimando. Simplesmente vão na igreja. Eu vou lá no altar da igreja. Mas o altar que está no seu coração? A parede de Deus já falou. Eu derrubo. Não ficará pedra sobre pedra. Mas eu vou erguer um novo altar em 3 dias. Ele mesmo fala. Que altar é esse? No nosso coração. Não é lá que ele vigia o nosso coração? E é onde nós devemos vigiar sempre. Porque no nosso coração... Vamos falar aquilo que ele está cheio. O que está cheio o seu coração? Ódio, rancor, mágoas, tristezas. Você não consegue superar isso porque você não aprende de Deus. Você aprende conforme você quer aprender. O que você quer saber. Apenas ter o conhecimento para dizer que você tem sabedoria sobre isso. Pelo contrário, você está enganando as pessoas. Você quer pousar de sábia, mas na verdade não passa de pó. Somente isso. Muitos pregam a noiva de Cristo. E justamente aí que está um grande problema.
será que realmente as pessoas entendem o que é ser noivo de Cristo? E aí nos leva justamente para o livro de Oséias, que a Rafa parou de hoje, capítulo 2. O livro de Oséias, ele é um grito profético de Deus ao coração de um povo que havia se acostumado com a aparência de santidade. Que havia perdido a intimidade com ele. E o capítulo 2 nos mostra o contraste entre a infidelidade e o amor restaurador de Deus. Deus denuncia a religiosidade vazia e aponta para uma espiritualidade profunda. E é aí que nós entendemos o que é ser transformado, marcada por uma aliança e pela graça. No capítulo 2, versículo 5, ele mesmo fala: repreendei a vossa mãe, porque ela não é minha mulher, eu não sou o seu marido. Deus está tão chateado com o que está representando aquela mulher que se chama igreja, que se chama religião, naquele momento, que ele fala: eu não conheço essa daí não, isso aí não é minha mulher, isso daí não é minha mulher, ela é muito cheia de coisas do mundo, ela é ataviada com o mundo, com as coisas que o homem gosta, não que Deus gosta. Ela é uma prostituta. Ela aceita qualquer coisa que o mundo coloque. Ela não tem a simplicidade que Deus deseja. Pelo contrário. Ela tem que estar ataviada com ouro, com joias, aquela coisa toda. Mas isso quem dá é o noivo. Quem dá é Deus. Está escrito lá na própria palavra de Deus, que é Ele que vai ataviar a noiva, não é o homem. Então essa igreja, toda ataviada que nós estamos vendo hoje, é uma praça de prostitutas. Só isso. Então o que ele diz é o seguinte: a religiosidade é aparência sem essência. Israel mantinha cultos. Nós também mantemos cultos. Festas, sacrifícios, mas o coração estava dividido. Essa é a grande diferença. É possível estar na igreja, cantar e até pregar, e ainda assim estar longe de Deus. Quantos altares hoje estão distantes de Deus? A religiosidade é a infidelidade disfarçada. O povo diz servir a Deus, mas corre atrás da idolatria. Hoje, muitos se ajoelham, por exemplo, diante do dinheiro, diante da vaidade, diante da própria imagem, ou diante de ministros. Ah, o fulano de tal, aquele ministro tal, aquele negócio. Ah, não, ele é bom, ele é isso, ele é aquilo. Não é. Sinto muito lhe dizer. Ele é como você. Ele é como você. É um pecador como você. Não é porque ele tem a unção disso, daquilo, não, ele tem uma missão a ser cumprida. Nada mais além disso. Ele tem que trazer a verdade. Afinal de contas, se nós usamos o mesmo exemplo do Senhor criticando os fariseus, que tinham que trazer a verdade, porque ele mesmo falava: faça o que eles falam, mas não faça o que eles fazem. Quantos pastores aí nós estamos vendo por aí, pastores, apóstolos, evangelistas, profetas e tudo mais, por aí, cometendo atos. Toda semana eu recebo aí testemunhos de pessoas e tudo mais, ministros vêm conversar comigo e tudo mais, que se desviam do caminho. Se desviam do caminho. E a gente corrige. Ah, mas você não desviou do caminho? Porque eu tenho uma aliança com Deus.
Não tem como me desviar. Minha dedicação é 24 horas nele. Sou dependente dele. Só nisso já prova a minha aliança com ele. Eu não estou aliançado com com programa de rádio, com programa da televisão, programa disso, a minha agenda está lotada porque eu tenho que correr para lá. Não, a minha agenda é com o povo de Deus. Minha agenda é com o povo de Deus. Aquele que ele coloca para vir conversar comigo. Receber uma palavra de consolo, uma palavra de alento, uma palavra de estímulo para você vencer. Superar as suas adversidades. Por isso que eu te trago para o deserto e você fica nervoso comigo, eu sei disso. Quem está me ouvindo hoje, quem já conversou comigo sabe disso. Eu vou te trazer sempre para o deserto, para quebrar teu coração. Quebrar as tuas verdades, as tuas certezas. Para que você forme uma aliança com Ele. Não é comigo não, é com Ele. Quiser vir frequentar a igreja, a porta está aberta. Aqui é a casa de Deus, não é a minha, é a casa dele. É feita para Ele. Tudo é por Ele aqui, para a honra e glória dele. A religiosidade é uma infidelidade disfarçada. E nós temos que quebrar toda essa situação. Porque Deus quer uma aliança e não uma liturgia vazia. De que você aprende hoje, passou o portão, você já esqueceu até que foi pregado. Há muitos cheios de forma, mas vazios de fogo. O Senhor está buscando os que o adoram em espírito e em verdade, como está em João 4, 23. A intervenção de Deus para levar o povo para o deserto, porque ele diz assim, portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos e levantarei um muro contra ela. Deus acusa Israel de adultério espiritual, porque eles querem saber dos homens, do que o homem está falando, do que realmente estão colocando por aqui. Tem gente que sai correndo atrás de pregação, e não de Deus. Eu quero escutar uma palavra hoje, aquele negócio, então procura Deus. Você não precisa escutar um homem falando, pega a Bíblia. Faça aliança. Mas a Bíblia é complicada. Sinal que você não está com aliança com Deus. Porque se você tem uma aliança com Deus, a palavra dele é cristalina nos seus ouvidos. Simples assim. Então, essa desculpa que o povo, a palavra de Deus é difícil, porque não está aliançado. Está aí a resposta, que muita gente procura. Por que eu não consigo então ler a Bíblia? Porque você não está com aliança com Ele. E quando Ele te traz para o deserto, Ele está te atraindo para o deserto, como Ele atrai a esposa dele. Ele vai fazer assim. Não é para castigar, não. Bem ao contrário de que muitos pregam por aí. Mas para restaurar a intimidade com Ele. Esse é o grande objetivo. Deus permite o deserto para que voltemos a ouvir a sua voz. O deserto é um ato de misericórdia que Ele nos dá, não de castigo. Deus está dizendo, se eu tiver que te quebrar para te salvar, eu vou te quebrar. Isso é a maior certeza que eu tenho. Ele precisou me quebrar. Mas me quebrou mesmo. Só quem me acompanha bem de perto mesmo sabe como ele me quebrou. Precisou me quebrar. Quem me conheceu alguns anos atrás lá, sabe como eu era. Porque ele precisou me quebrar. O que ele fez? Ele me levou realmente para o deserto. Tive sede. Tive fome. Tive um monte de coisas que muita gente hoje reclama tendo em casa.
E eu andando pelo mundo não tinha nada disso. Então ele quebra a gente para que justamente a gente ouça ele. Porque a religiosidade odeia o deserto. Muitos cultos que eu vejo por aí, não, o deserto é temporário, é lugar temporário. Eu amo viver no deserto. Porque é onde Jesus está. Ele não faz a expiação por nós. Quem conhece um pouco do Velho Testamento, sabe que havia o sacrifício de dois animais. Um servia ao altar e o outro era lançado no deserto para expiação dos nossos pecados. E quem faz as nossas expiações não está no bem bom da área comum, está no deserto. Jesus está nos expiando. Ele é o sacrifício do deserto para nós. Então você quer encontrar Jesus aonde? Num lugar bonito, grandioso, civilizado, aquela coisa toda? Ou num lugarzinho pequenininho, que te apresenta nas areias do deserto. Deserto aqui é um ato de misericórdia. A religiosidade odeia o deserto, como eu já falei. Mas a espiritualidade nasce dele. Essa é a diferença. Eu sou testemunha disso. Quem conhece minha vida sabe disso. Se você está passando por um tempo de seca, é porque Deus quer te desintoxicar. Ele quer tirar essa religiosidade e restaurar a tua paixão por Ele. Ele quer te levar para esse caminho. Nada mais além disso. Portanto, ele diz: eis que eu a trairei e a levarei ao deserto, e lá falarei ao coração. Livro de Oséias, no versículo 14, capítulo 2. Deus fala ao coração, não apenas à mente ou nos rituais. O Senhor promete uma nova aliança, onde Ele mesmo tira da boca do povo o nome dos ídolos. Aqui é a transição da aparência para a essência, do ritual para o relacionamento verdadeiro com Ele. Oséias, capítulo 2, 19 e 20, é um dos textos mais íntimos de toda a Bíblia. Ele promete noivado eterno, com justiça, amor e compaixão. Diz assim: desposar-te-ei comigo para sempre, em justiça, em juízo, em benignidade e em misericórdias. A noiva tem que voltar ao deserto, não para morrer, mas para ouvir a voz do noivo. Deus está quebrando os altares da idolatria e chamando para um avivamento relacional. Isso é a espiritualidade viva, um casamento com Deus. Não um namoro de domingo, mas um compromisso eterno. Porque hoje, realmente, a gente começar a observar, as pessoas vão na igreja como se fosse, vou encontrar a namorada. Aquele namorinho simples, singelo. No final de semana, até Deus quando estava fazendo esse texto, realmente me levou a lembrar do meu tempo de moleque, né? Começava lá, namorinho de final de semana, ficava lá. Naquele tempo, tipo assim, a gente tinha que ficar na sala lá com o papai lá, vigiando a menina, né? Aquele negócio todo. Não podia dar mão na mão no máximo, né? Era dar, né? Aquela coisa toda. Né? E a despedida no portão era beijinho no rosto. Então, eu frequentei isso daí. Hoje em dia não, já está tudo mais esculhambado, a brincadeira toda por aí. Então ele diz ainda assim: naquele dia eu responderei aos céus e esses responderão à terra. Ou seja, todo o relacionamento que nós temos com Deus, nós temos que lembrar de Pedro. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus.
A partir do momento que eu tenho essa conexão com Deus, Deus restaura a terra, a vida, a família, o propósito que você tem. Onde houve seca por causa da religiosidade, haverá chuva de bênçãos pela espiritualidade restaurada. Ou seja, você liga aqui, ele liga lá em cima com você. Essa é a grande verdade. Ele já te deu a chave. Você que não está fazendo as conexões corretas. Você está abrindo portas erradas. Abre a porta com ele. Tenha uma aliança verdadeira com ele. Quando o coração volta para Deus, até a terra volta para produzir. Quantas vezes você já foi aí em culto, chegou em casa mais vazio do que quando entrou na igreja? E de repente uma simples palavra de hoje, onde te conecta com Deus, te levanta da tua situação de hoje, você conecta com Deus e começa a ver as coisas começando a mudar na tua vida. E aí o que acontece? Em vez de você prosperar no relacionamento com Deus, você levanta a arrogância. Agora eu estou assim, agora eu sou assado, agora eu tenho poder, agora eu tenho isso. Não, continua na simplicidade. Continua prosperando, continua crescendo no teu amor com Ele, porque demais coisas lhe serão acrescentadas. Assim disse Deus. A resposta de Deus começa no céu, mas se manifesta na tua casa, no teu ministério, na tua alma. Você já pensou nisso? De Gênesis a Apocalipse, Deus está dizendo: quero um povo que me conheça, não apenas que me sirva exteriormente, mas Ele quer intimidade. Deus está quebrando os paradigmas dessa geração, porque Ele está dizendo: não quero a tua liturgia, quero o teu coração. Não me basta esses cultos que vocês fazem. Basta, chega. Eu quero a tua vida. Chega de religiosidade vazia. Vem andar comigo, é isso que Ele te convida. Ele te convida a isso hoje. Quantas vezes você está por aí procurando o que fazer? E hoje Ele vem falar para você: ei, vem para o deserto. Vem para o deserto. Vem comigo. Não é para te punir, não. Não é para nada disso. Mas eu quero restaurar a minha aliança contigo. Você vai continuar ainda se fazendo de surdo, de preguiçoso? De tipo, tá bom, tá bom, tá bom. Aí que acabou o vídeo, por exemplo, aí vocês estão assistindo em casa esse vídeo. Ah, tá bom, já assisti, tá bom, beleza, ganhei a palavra, blá, blá, e fica por isso mesmo. Não, sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Busque Ele. De todo o teu coração. Porque é isso que Ele quer. O teu coração. E aí Ele faz o seguinte. Pergunta. Você quer sair da tua religiosidade e viver uma espiritualidade ardente? Seja sincero. Você quer? De verdade? Então volta no primeiro amor. O dia que você realmente conheceu Ele. Se é que conheceu. O noivo está te esperando para uma nova aliança. Porque Ele não quer perder nenhuma ovelha do rebanho dele. E você faz parte do rebanho dele. Hoje Ele está te tirando do deserto. Está tirando do deserto quem murmurava. E ensinando a caminhar por uma nuvem de fogo. Ou seja, eu não vou sair do deserto para o mundo, para viver no luxo. Eu vou sair do deserto para andar em nuvens de fogo, como Elias.
Eu vou andar nos céus. Eu vou dar intimidade com Deus. Eu vou subir escada como os anjos e vou descer como os anjos de Jacó. É assim que eu vou viver com Ele. Ah, mas isso é difícil. Não é. Não é, pelo contrário. Nós temos que desconstruir as máscaras religiosas. Como em Lucas 11, capítulos 11 e 12. São os dois que resumem justamente as máscaras, onde Jesus quebrou todas elas. Nós temos que atrair a noiva infiel para um noivado eterno de amor. Ou seja, a tua natureza é infiel. Mas Deus quer uma aliança com você. Quer transformar você. Quer ataviar você. Quer fazer a diferença. Você quer sair da religião seca e entrar na presença viva do Senhor? Quer deixar de apenas frequentar Deus e morar no esconderijo do Altíssimo? Porque é muito gostoso falar dos Salmos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, faça dele tua morada de verdade, mas através de uma aliança. Não, tipo assim, já sei onde eu moro, onde é que é aquela casa de Deus lá? Eu vou, entro e saio a hora que eu quiser. Esconderijo do Altíssimo não é assim, não. Só vai entrar quem está aliançado com Ele. E hoje eu diria de você deixar o sistema e ser tomado pelo Espírito Santo. Como Jesus mesmo disse, ai de vós que limpam o exterior, e é hora de limpar o interior com o fogo. Um fogo do Espírito Santo. É isso que Deus está te convidando hoje. Ele vai sarar a gente. Isso eu tenho certeza. Em Oséias 6:1, ele vai dizer o seguinte: vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos pedaçou e nos sarará. O altar está aberto. Ele está pedindo para você, volte à tua intimidade, a ter essa intimidade com o Espírito Santo. Ele quer te encher de novo. A religiosidade te afasta de Deus, porque te deixa no comum. Te deixa naquele, se você faz o desdém. É assim, como se fosse, eu conheço, eu sei como é que é. Está ali. E o Espírito te aproxima dele. Então, se você hoje quer ter uma aliança com Deus, você me permite orar por você hoje? Senhor, meu Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nós te rendemos hoje, e deixando para trás os altares frios da religiosidade. Queremos a tua presença viva. Atrai-nos ao deserto, onde a tua voz é clara, onde a tua glória é visível e onde o nosso coração é restaurado. Que o Espírito Santo nos encha, queime em nosso interior e destrua toda forma de aparência sem essência. Queremos mais de ti, Senhor, não apenas os ritos, mas o relacionamento, Senhor, contigo. Não queremos as regras, Senhor, mas a tua revelação. Em nome de Jesus, Senhor, quebra esses paradigmas, Senhor, e remove as escamas dos nossos olhos. Nos dá o entendimento, Senhor, e nos transforma na tua noiva apaixonada e cheia de Espírito Santo, Senhor, para te louvar, te agradar, Senhor, todos os dias de nossas vidas, Senhor, para todo sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o Senhor o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Shabbat Shalom.